1 Pedro 3:18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na carne, na verdade, mas vivificado pelo Espírito, o Espírito Santo. Eu vou ler novamente. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Só isto que vamos ler com a bênção de Deus. O Evangelho que temos nas Sagradas Escrituras nos leva a pensar sobre a nossa vida espiritual. É algo que as pessoas não estão tão preocupadas, mas sim só com as coisas materiais, as coisas para esta vida. Muitas delas são legítimas, não tem nenhum mal em si mesma, mas este livro sagrado nos mostra uma outra vida depois desta. Vida na eternidade. Então, para você pensar, todos que estão aqui, e eu também, daqui a 100 anos, ninguém dos que estão nesta reunião vão estar neste mundo. Você já parou uma vez na vida para pensar que um dia o seu lugar vai ficar vazio? Como é que o mundo vai seguir? Com você ou sem você? E é uma realidade. Todos que aqui estão, seja criança, daqui 100 anos, e passa rápido, nenhum de nós vamos estar aqui. Mas nem todos precisam de 100 anos, né? Eu já não preciso mais. 50 anos. 20. 10. Mas a pergunta é: aonde você e eu nós vamos estar depois desta vida? Para esta vida, sem dúvida você, como as demais pessoas, tem se preocupado em estar bem, com saúde, uma boa casa, talvez um bom carro, um bom emprego. Mas para a eternidade, você sabe para onde está indo? Nós já ouvimos de um homem que este assunto ele confiou na mão de outra pessoa, até pagou. Mas será que Deus vai aceitar? Deus aceita que outra pessoa tome decisão por você e eu tome por mim mesmo? É uma coisa lógica que não. Nem Deus, nem outra pessoa, ninguém manda o outro pedir emprego para ele e começar a trabalhar por ele. Ninguém casa no lugar do outro também, ninguém vai para a escola no lugar do outro, ninguém nem vai votar no lugar do outro. Pelo menos é regra geral. Nós estamos falando de normalidade. Então, como é que no assunto, a nossa relação com nossa eternidade, aonde nós queremos estar, isto está na mão de outra pessoa? Não pode. Até porque Deus deixa este compromisso com cada pessoa. Ele apresenta um caminho que leva seguro a pessoa para o céu, e é a pessoa mesmo que escolhe. Não é a religião, não é o pastor, nem um padre, nem um missionário, nem os irmãos de uma determinada igreja, todos orando juntos, vai decidir o caminho para aquela pessoa, o fim da vida para aquela pessoa. É a pessoa mesma.
Então a pergunta é, meu amigo, você para onde está viajando? Isto lhe interessa? Normalmente as pessoas não se preocupam. Não se preocupam. Se preocupam muito para as coisas desta vida. Mas sabe, mesmo o ser humano não se preocupando com isto, Deus deu o primeiro passo neste assunto para avisar todos que existem somente 2 lugares depois desta vida. O seu filho que veio do céu deixou isto bem claro quando ele esteve aqui. Ele apontou somente 2 lugares. Ele disse que existe o inferno e existe o céu. Não existe terceiro lugar, não existe reencarnação, só o céu e o inferno. Para onde você está indo? Cada pessoa que nasce neste mundo, este livro sagrado diz que nós nascemos no caminho largo e espaçoso, que o seu fim é a perdição. Porque nós nascemos com uma natureza contrária a Deus, contrária à santidade de Deus. E meu amigo, basta você ser honesto. Se você não está com a mente e coração poluído com enganos religiosos para você concordar com Deus na sua palavra, que uma pessoa que nasce aqui, mesmo sendo uma criança perfeita, bonitinha, tudo bem, mas dentro desse ser que nasceu, que um dia era você e eu também, nós trouxemos uma natureza pecaminosa, uma natureza contrária a Deus, à vontade de Deus, à santidade de Deus. E como vamos resolver este assunto? Como é que você vai resolver este assunto? Mas espere, você não precisa resolver este assunto. O mesmo Deus que nos informou, tanto Ele no Antigo Testamento como através do seu Filho, Ele também nos mostra como podemos chegar no céu. Mas alguém pode... Mas isso existe? Sim, e com certeza. Sem sombra de dúvida. Você pode sair desta noite, desta reunião aqui, esta noite, espero que você saia daqui assim, sabendo que você ou qualquer pessoa no mundo pode ter a certeza da sua salvação, a certeza e a segurança que você está indo para o céu. Quando terminar a sua vida aqui, você vai chegar no céu. Você vai se encontrar no paraíso de Deus, na felicidade eterna. Como isto está além desta vida, as pessoas não se preocupam, mas a vida termina. Um homem, a Bíblia apresenta como ele o homem mais rico do mundo. O homem mais rico deste mundo, que já existiu e vai existir, não somente mais rico, mas ele era o homem mais sábio do mundo e ele seria o homem mais sábio até hoje. Ele era um rei. Rei Salomão, já ouviu falar dele? Ele era um homem tão sábio, tão rico, que em Jerusalém as pedras preciosas eram de pouco valor, porque era tão comum. Você nunca leu isto? Salomão, o homem mais sábio e mais rico, que já existiu, e outro dele não vai existir, é o que a Bíblia ensina. Tem homens muito sábios, mas não como ele. Sabe o que ele disse? Eclesiastes. Olha o que um homem sábio disse. Escute, melhor é ir à casa onde há luto. Preste atenção. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir numa casa onde há banquete. Você concorda com isso?
O seu vizinho concorda, os seus amigos concordam com este homem sábio e mais rico do mundo? Ninguém vai concordar. Mas olha o que ele diz, qual é o motivo dele estar dizendo isto? Porque ali, aonde há luto, os vivos aplicam aquele fato no seu coração. Está compreendendo? Todos vão aplicar no seu coração que aquilo é um fato, que um dia vai acontecer comigo. Não importa quem seja que esteja ali, rico, branco, negro, pobre, doente, com saúde, eu vou seguir o mesmo caminho. Mas depois daquilo ali, aonde vamos estar? Note o que o apóstolo Pedro está falando aqui. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. O justo, Cristo, pelos injustos, para nos levar a Deus. O Senhor Jesus Cristo, esta mesma pessoa que Pedro está apresentando, que Ele pode nos levar a Deus, esta mesma pessoa disse que existe o inferno, existe o céu. Para o céu, Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas palavras têm que ser gravadas no seu coração esta noite, meu amigo, e você não pode esquecer nunca. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se ele disse que ele é, e é por estas coisas que é ele que nós vamos a Deus, então nós não temos estas coisas, né? Se ele disse, eu sou o caminho, ele não pode ser o caminho e eu também. A religião tal também e a outra também. O batismo também é um caminho, as minhas obras também é um outro caminho e a igreja é um outro caminho. Você compreende? Ele disse, eu sou o caminho. E eu também sou a verdade. Quer dizer, você não tem uma verdade para levar você para o céu, nem a igreja tal e nem a outra também. Ele disse, eu sou a verdade. E a vida. Você não tem vida. Eu também não nasci com esta vida. Eu disse, mas como? Que vida é esta? Nós estamos vivendo, nós não morremos ainda. A vida para chegar no Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus, Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então você já está neste caminho? Você já está nesta verdade? Você já tem esta vida? Diz alguém, mas eu nunca ouvi disto e também nem sei como começar. Este livro, o Senhor Jesus mesmo disse, o Senhor Jesus mesmo forneceu, Ele não deixou ninguém nas trevas. Ele disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, no Filho unigênito, que é Ele mesmo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê no Filho unigênito tem a vida. Não entra em condenação, mas passa da vida para a morte, da morte para a vida. É um ato de fé. Alguém pode estar pensando, mas justamente chegou aonde eu queria. Fé é comigo mesmo. Eu sou uma pessoa de tanta fé.
Então você tem certeza que você está salvo? Você tem essa salvação? Você tem certeza que você está indo para o céu? Esta é a fé que você tem? Não duvidamos da fé que as pessoas têm, mas a fé que as pessoas normalmente têm é uma fé de acreditar nas coisas de Deus. Acreditar que Deus existe, que Ele é o Criador, que Ele cuida de nós, está tudo certo, não está errado. Mas a fé para a salvação é quando esta pessoa que acredita muito em Deus reconhece que isto que Pedro está dizendo aqui, que Cristo padeceu uma vez pelos pecados de quem? Os meus. O justo por mim, o injusto, para me levar a Deus. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, inspirado por Deus. Então você já confiou, esta fé que você tem, você já descansou nesta pessoa, em Cristo? Você está salvo já por Ele, então? Se não tem, você não tem esta fé ainda. Você não aceitou Ele. É muito claro. Cristo padeceu uma vez. Só uma vez. Ele não precisa padecer duas vezes. O justo pelos pecados? De quem? Os meus pecados. Ele padeceu pelos pecados? Ele não padeceu para dar um exemplo para você sofrer, até porque você e eu, nós não vamos sofrer como ele sofreu. Porque além dele sofrer das mãos dos homens ímpios sobre a cruz, e antes da cruz, lá naquela cruz, meu amigo, este livro sagrado diz que Deus o fez pecado por nós. O que quer dizer isto? Nós não precisamos ser feitos pecados, porque nós já somos pecadores, né? Mas ele não tinha pecado. Nunca na sua boca se achou engano, nem um pensamento errado ele teve. Ele era um homem verdadeiro, não como nós, no sentido de ter uma natureza pecaminosa. Ele tinha corpo como nós, um espírito e alma como nós, mas ele era também verdadeiramente Deus. Então ele não podia pecar. Mas Deus o fez pecado por nós. Pecado de quem? Seu. Meu pecado. Quer dizer, ele é um substituto por meu pecado. Você aceita ele como seu substituto? Você pode aceitar ele, receber? Este é o assunto do Evangelho, principalmente. E foi Deus, meu prezado ouvinte, meu prezado amigo, foi Deus que escolheu o seu Filho para fazer esta obra para a nossa salvação, para a minha salvação e para a sua? Foi Deus mesmo que escolheu. Por quê? Não tinha um anjo? Muitos anjos. Mas eles não podiam atender às demandas divinas. Anjo não é eterno. Anjo não chega igual à santidade de Deus e à eternidade de Deus. Um anjo não poderia suportar o que Deus cobrou no seu Filho, que era o Filho de Deus. Era necessário ser uma pessoa como Deus para atender às exigências de Deus. Só tinha o seu Filho. Era amado, sim. Era o único que ele teve por toda a eternidade, quando nada existia, nem os anjos, nem os céus. Aí estava o seu Filho, o seu prazer. A Bíblia diz que ele é o Filho do seu amor. Ele deu este Filho. Para quê? Primeiramente para salvar você. Salvar a mim. É o que Pedro está dizendo. Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os seus e os meus. O justo, aquele justo que não tinha pecado. Por nós, os injustos, aí sim.
para nos levar a Deus. Quer dizer, meu amigo, que todos os seus pecados até hoje você pode encontrar perdão na obra de Cristo, no valor do seu sacrifício. Porque Ele padeceu uma única vez para trazer a nossa salvação. E a Bíblia apresenta esta salvação para todo mundo, em qualquer lugar, a qualquer pecador que se arrependa e aceite Ele como Salvador. Há dois grandes problemas conosco. Eu não vou dizer na humanidade. Até um certo ponto da minha vida, eu também era assim, até os 18 anos. Duas coisas que só Deus pode ajudar, nos ajudar. Uma delas é compreender quão feio é o pecado. A segunda é quão santo é Deus. As duas coisas são opostas uma à outra. Mas um pecador não sente a necessidade de arrependimento, uma pessoa não sente necessidade de arrependimento, de buscar uma salvação, de se sentir condenado. Por quê? Porque a consciência dele se acostumou com o pecado. Está acostumado. E é o que o diabo, meu amigo, tem ajudado. Não vamos colocar a culpa no diabo, que quem peca é o homem. O diabo não tem nada a ver com o pecado humano. Ele simplesmente proporciona, ele sabe como ajeitar a coisa, como fazer coisas para induzir as pessoas a praticar o seu pecado, o seu gosto. Mas quem peca é o pecador mesmo. O diabo não tem culpa disto. Ele tem as suas culpas, mas é dele. Então, no ritmo acostumado, a pessoa fica cauterizada. Sabe o que é cauterizado? Que nem aquilo que é feito uma marca. Cauteriza aquilo morre, né? Pode, enquanto não chegar na carne mesmo, ela não sente. Assim é o pecado. Daí, então a pessoa não vendo o seu pecado, como é que ele vai ver a santidade de Deus? Mas, meu amigo, quando você começa a ouvir o Evangelho, é por isso que as pessoas, muitas vezes, não podem suportar a luz do Evangelho. Não podem. Pode suportar uma linda orquestra aí, cantando, o pessoal batendo palma. Mas suportar os seus pecados, que Deus está mostrando, os nossos pecados, e que alguém morreu por nós numa cruz para nos salvar, que Deus exige o arrependimento dos nossos pecados e aceitarmos Ele como Salvador, porque é uma coisa lógica. Você não vai aceitar alguém, receber alguém que está lhe salvando dos seus pecados, se você está amando os seus pecados, é uma coisa lógica. Tem pessoas que querem abraçar as duas coisas. A mão em Cristo, não, eu quero ir com Ele, mas também eu quero continuar aqui. Vai indo assim, meu amigo, vai indo. Vai indo, vai. Se der certo, vai ser só com você. Não funciona. Deus exige arrependimento dos teus pecados para você aceitar o Filho dele como Salvador. Não sente necessidade? Eu lamento. É muito triste. Você acha que Deus daria o seu Filho amado, o seu único Filho, para morrer uma vez pelos pecados? O apóstolo Pedro disse que Ele mesmo, Cristo, levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Isaías, o profeta, disse que Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. São linguagens humanas para
que possamos entender um pouquinho os sofrimentos de Cristo. Vai além do que os soldados fizeram, os homens fizeram. Deus, meu amigo, Isaías capítulo 53 diz que o Senhor no céu, se agradou em moê-lo. Sabe o que é moer uma coisa? É justamente isto. Uma linguagem humana para entender os sofrimentos de Cristo, como se ele passasse nos sofrimentos de um moedor. Por quê? Pelos teus pecados e pelos meus pecados. Você acha que Deus trata de maneira tão simples com os meus pecados? Oh, meu amigo, com 18 anos eu encarei este fato, que eu estava indo para o inferno. Diante do caixão de uma moça de 15 anos, chamada Magda, eu conhecia ela muito bem. Ela veio numa excursão em Torres com amigos da escola. Voltou para casa morta, lá na praia, naquelas pedras, caiu e morreu. Eu fui ver ela. Estava aí. Ela com 15 anos, eu com 18 anos. Eu me coloquei no lugar dela e pensei, eu não sei onde essa moça está. Mas se eu estivesse ali, aí no lugar dela, eu estaria hoje no inferno. Eu não acharia justo, meu amigo, Deus me levar para o céu, um pecador que nunca foi perdoado pelo sangue do seu Filho. Nunca eu havia confiado em Cristo, no valor da sua morte, no valor do seu sacrifício. Nunca minha alma descansou nele. Eu nunca busquei ele arrependido dos meus pecados. Pelo contrário, eu tinha prazer no caminho que eu estava seguindo. Não era um bêbado, não era um viciado. Ia nas reuniões que nem você. Mas eu nasci um pecador. No caminho para o inferno. Basta ler um pouco este livro sagrado, ver o que Deus tem para dizer na sua palavra. E eu compreendi que eu estava perdido. E já tinha ido longe demais em meus pecados. O que fiz? O que a Bíblia manda fazer. Buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que grandioso é em perdoar. Torne para o vosso Deus. Foi isso que eu fiz. No dia 25 de janeiro de 1988, na cidade de Cachoeirinha, estava deitado, não dormindo, mas compreendendo o meu estado pecaminoso perante Deus. Mas vendo e pensando no que Deus diz na sua palavra, que o seu amado Filho, ele tinha dado a sua vida na cruz para me salvar. E a Bíblia diz, aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Foi o que eu fiz. Mas é só isto? Esta fé, crer, meu amigo, é a pessoa realmente, lá no íntimo, se unir com Cristo. A Bíblia mostra que o Espírito Santo está no mundo para fazer esta obra da salvação. Não é uma questão só de cabeça, pensamento, eu vou pensar agora, eu vou ser salvo, eu vou agora, pronto. Começa com você querendo ter essa salvação, começa você querendo ter um encontro realmente com Deus e ter a certeza da sua salvação. Dar lugar para Deus operar, dar lugar para a palavra de Deus. Você crê e acredita na palavra de Deus? Tem lugar no seu coração para essa palavra? Você aceita o que Deus diz na sua palavra, que você e eu estamos condenados, nascemos condenados, e que só Cristo pode nos salvar, que Ele morreu para isto? Aquele que crê no Filho tem a vida eterna.
Meu amigo, a fé que salva o pecador é aquela fé que une a pessoa a Cristo. E nunca mais se separam. Não é hoje eu estou salvo, amanhã eu não sei. Hoje eu estou salvo, amanhã eu estou desviado, como dizem, né? Perdeu a salvação. Isto não existe. Que Deus é este que vai dar uma salvação que dá agora e tira depois? Ah, mas depende da gente preservar e conservar. Mas preservar e conservar o quê? Quem é que te salvou? Quem é que salva o pecador? É você ajudando Deus ou Deus só? Se é Ele que te salvou, é Ele que te salvou. Agora, se é você que se salva, aí você vai lutar a vida toda para preservar e conservar aquilo que você tem. E no fim da vida você vai perder tudo. O Senhor Jesus disse, eu vou terminar agora. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27 e 28. Ele disse, eu dou vida eterna. Vida eterna. Nós temos vida, mas não é vida eterna. Eu dou vida eterna e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Então, aquela pessoa que se salva nunca vai perecer. Nunca. Não é que os crentes verdadeiros, não estou falando desta cristandade falsa e vem aqui na frente e parece que a salvação está na mão do pastor. Não, a salvação é você e Cristo. Não é que os crentes não erram, não têm defeito, mas é um acidente. É algo que depois o Espírito Santo fala ao seu coração e, olha, isso não está certo. O crente, ele se arrepende, ele confessa esse pecado para Deus. E o mesmo valor do sangue de Cristo que salvou ele, vale para purificar este pecado. Meu amigo, que você aproveite dessa salvação. A vida passa rápido. Não é só por isto. Então você não deseja ter esse Salvador que Deus deu para nos salvar? Então, aproveite. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo.